Olá, estamos aqui para mais uma live, a fim de que a gente possa esclarecer mais perguntas. Sejam muito bem-vindos, vão deixando suas perguntinhas à medida aí que a gente for desenvolvendo o nosso tema, que hoje é um tema. Alex Duarte está aqui comigo, dá um oi pra galera, que é o meu parceiro aqui, que entrou agorinha aí. Olá pessoal, tudo bem? Beijo grande a todos que estão entrando aí, que estão chegando com a gente. Lá de Porto Xavier, minha querida Cris. Hoje é um tema muito importante, porque para mim, talvez seja um dos temas mais importantes, Alex, gestão emocional, e principalmente quando é referente ao nosso ambiente de trabalho. Por quê? Porque lá é um local onde nós dependemos financeiramente, né? A gestão emocional no ambiente de trabalho é relacionamento com as pessoas, afeta a comunicação, afeta o nosso relacionamento também com o cliente. Então, quando a gente fala nessa palavrinha gestão emocional, e que às vezes você pergunta para as pessoas, você tem gestão emocional? Ah, eu tenho gestão emocional, né? É muito fácil falar que a gente tem gestão emocional, até que chega alguém de manhã cedo e você diz bom dia, muito feliz, e o outro já sai aqui, só se for pra você, o dia hoje tá péssimo, o trânsito tá horrível. E gerir-se emocionalmente significa não se afetar pelo estado fisiológico das outras pessoas, né? E esse talvez seja o nosso maior desafio. Então, essa noite aí nós estamos preparados para responder as perguntas, né, de quem é aluno, de quem está chegando agora. E sejam bem-vindos para falar sobre esse tema tão importante, tão abrangente e que define o nosso rumo profissional dentro da empresa, porque pessoas que não têm gestão emocional, Alex, dentro de uma empresa, elas estão fadadas a não dar certo naquele local. E às vezes elas vão passar de um trabalho, vão passar para o outro, vão, enfim, peregrinar até que a maturidade emocional chega. Não estou falando maturidade de idade. Às vezes você vai ter pessoas jovens que vão ter mais inteligência ou gestão emocional que pessoas que já estão há 30, 40 anos aí no mercado de trabalho. Então nós vamos iniciar com as nossas perguntas. Já tem alguma aí, Alex Duarte? Já sim, a Luciana Ramada, ela quer saber... Kelly Beltrão, um beijo! Uma grande jornalista, amiga nossa, que esteve comigo agora em Orlando. Seja bem-vinda, minha riquinha. A Luciana, ela quer saber, Tânia, como é que a gente faz para separar esses conflitos emocionais em casa, na família e também no trabalho? Até pouco tempo atrás, a gente ouvia muito assim, os gestores principalmente falar, ó, problemas que você tem, deixa em casa, né? Não mistura trabalho com casa. Isso até por um certo tempo funcionou, até aparecer a internet, o WhatsApp, o Facebook. Hoje a pessoa até ela sai com o propósito, não, vou deixar esse problema que eu tive com meu filho em casa, ou com meu esposo, ou com minha esposa, vou deixar isso aqui. Ela chega na empresa, o primeiro WhatsApp, o primeiro recado, a primeira mensagem, ela já se descompensa. Então, não é assim que funciona. Então, hoje eu acho que o coach é muito feliz nisso, e a própria programação neurolinguística fazem com que a gente se importe com o colaborador, né? Chamar ele, conversar, olha o que está acontecendo, em que eu posso te ajudar, tem alguma coisa... Porque a pior coisa do mundo é alguém trabalhar com a cabeça fervendo, né? Com problema, ou seja, no relacionamento, foi uma traição em casa, ou foi um desgaste financeiro, também gera muito conflito e estresse emocional. E obter essa gestão emocional parte muito, muito de um centramento. E aqui entra o gestor, entra a liderança, entra tudo isso que a gente acompanha, que as pessoas precisam desenvolver, né, Alex? Então, separar isso não existe mais. A melhor coisa que a gente tem é resolver, né? Eu pego muitas vezes, tanto no consultório como às vezes no atendimento, pessoas que estão há 10 anos sem falar com o pai, há 20 anos sem falar com o pai. E às vezes a pessoa vai tomar até a iniciativa, tá, eu vou resolver isso, já tá 10 anos esse negócio, tá me incomodando, não tá deixando eu me centrar, a pessoa vai atrás e às vezes o pai ou essa mãe não querem ouvir. Eles têm as dores dele, o pai tem um lado dele, a mãe tem um lado dela, o filho tem um lado dele, mas você tem que ter uma coisa na sua cabeça, eu fiz a minha parte. Eu acho que essa consciência de que você faz a sua parte
resolve muito, né? Existe uma coisa diferente, a perda. Nós não sabemos perder. Nós não sabemos perder relacionamentos, nós não sabemos perder para o colega que está vendendo mais do que eu, a gente não sabe perder a carreira dentro da empresa para alguém que entrou ontem e agora tem algo mais do que eu, a gente não sabe perder. É algo inato, isso está dentro do nosso instinto primitivo, que é a sobrevivência. Então, saber lidar, e existem perdas que são necessárias, né? A perda, a própria idade. Se você observar suas fotos há uns anos atrás, você tinha uma outra imagem, você tinha um outro rostinho, salvo se você fez plástica, mas gerir as emoções, principalmente do nosso corpo físico, não tem como eu separar a mente do corpo físico. Vou dar um exemplo. Muitas vezes a pessoa tem uma vontade, hoje eu vou bater uma meta de 50 mil, vou bater uma meta de 50 mil na empresa. Ela sai de manhã com essa vontade, mas parece que tem uma coisa que trava ela. Tem alguma coisa que trava. A primeira coisa que ela conseguisse muletear, o trânsito estava horrível, não era tudo que eu tinha pensado, as pessoas estão em crise, ela começa a se dar desculpa, a se justificar. Mas essas justificativas, por incrível que pareça, elas não estão só na mente das pessoas, elas também estão no corpo. Então, quando a gente fala em gerir nossas emoções, elas começam, Alex Duarte, por incrível que pareça, no corpo. Eu vou dar um exemplo. As pessoas têm medo, né? Nós temos uma estatística hoje no Brasil que de cada 10 brasileiros, 8 têm medo de morrer. Isso é forte. E medo de morrer. E é engraçado que as pessoas têm medo de morrer por homicídio, que ano passado foram mais de 50 mil no Brasil. Elas têm medo de morrer de carro, que a estatística hoje, nós somos o 4º país no mundo de maior acidente de carro, e pela Organização Mundial de Saúde, até o ano de 2030, 1 milhão de pessoas vão morrer na estrada. Então esse medo de morrer das pessoas, essa insegurança que está dentro delas, de cada 10, 8 tem isso, faz com que elas também tenham medo na sua vida. E isso acaba mexendo na sua gestão emocional. Elas têm medo de ousar, elas têm medo de buscar. Eu vejo pessoas, eu ouço o absurdo de muitas pessoas que, para mim desenvolver um planejamento, um negócio, leva anos. Né? O processo realmente ele existe, ele demanda um tempo. Só que eu posso usar de um processo de um Boeing, para mim chegar até os Estados Unidos, eu posso ir de Boeing, ou eu posso ir para os Estados Unidos de carro, né? O processo, o caminho mesmo, só que se eu tiver a ferramenta certa, o conhecimento certo, eu chego muito mais rápido. Então eu vejo hoje pessoas que passam pelos cursos, que passam no meu consultório. Todo ser humano, ele só perde para si mesmo. Você vai perder o seu trabalho para você mesmo quando você desfocar, descentrar. Você vai perder o seu relacionamento quando você desfocar. E aconteceu isso comigo também. Acontece com as pessoas. Nós somos humanos, nós somos falíveis, ao ponto que quando a gente aprende, então a partir de agora a gente sabe como reagir. Então acho que a grande grandeza da gestão emocional é saber que nós não estamos preparados para algumas coisas na vida. Uma delas, Alex, é que a gente está preparado que um dia vai perder o pai, vai perder a mãe, vai perder a vovó, porque são pessoas na cronologia da vida, que nascem, que crescem, envelhecem e morrem. Mas ninguém está preparado para perder um filho. Se alguém disser isso, não tem a ideia da magnitude que é isso. Então, essas perdas que aparecem ao longo do nosso caminho, que elas não são previsíveis, são as que mais trauma trazem para as pessoas e interferem no nosso ambiente de trabalho, né? Não há como não interferir. Tânia, o Rodrigo ele quer saber se uma falta de gerenciamento emocional pode levar a uma demissão. Sim, porque quando você tem uma equipe e você tiver alguém que está dando um desvio comportamental, conflito, fofoca dentro da equipe, fofoca criando um clima que não é agradável, e nós temos 3 perfis aqui, nós temos pessoas com perfil de vitimização, nós temos pessoas com perfil de sabotador, nós temos pessoas com perfil de articulador. Então, quando eu tenho esses controles aí, eu tenho que identificar os perfis dentro da minha equipe e com certeza, ninguém consegue conviver muito tempo com pessoas, né? O clima, o estado, nós temos aquilo que a gente chama de estado fisiológico das pessoas, né? E esse estado fisiológico faz com que a gente agregue pessoas ou que a gente afaste as pessoas. Então, eu vi ali, Alex, que o pessoal disse que está travando. Deve ser a internet de algumas pessoas. Até vou ver se eu consigo melhorar aqui. Nós aqui, a princípio, tá tudo ok. Eu vou dar mais uma olhada aqui só um pouquinho.
Aí. Ok, acho que agora vai dar certinho. Dá uma olhada aí que a gente deu uma mexidinha aqui, mas a princípio tá tudo ok. Às vezes a internet trava mesmo. Bom, como eu ia falando, então o perfil das pessoas fazem com que elas realmente, né? Basta você tem um momento atual hoje. Então, se a tua empresa está passando por um momento de crise financeira e você tem 10 colaboradores e você vai ter que demitir 4, automaticamente o empregador ele vai demitir as pessoas que não agregam na equipe, né? Ele não vai demitir aquele que está vendendo mais, que agrega a equipe, que contamina de uma forma positiva, né? Ele vai justamente fazer isso, é trazer pessoas que ele vai manter as pessoas no grupo que tem melhor gerenciamento, que não trazem conflito. A pior coisa para um empreendedor é quando as pessoas trazem deslealdade para dentro da empresa, conflitos, e isso é uma coisa que incomoda muito também quem está presente e quem acompanha esse ritmo aí, Alex. Uhum. Doutora Tânia, tem mais uma outra pergunta aqui da Suelen. Ela quer saber por que a falta de gerenciamento de conflito também pode instalar doenças. É uma grande questão. Dá um oi aí que eu não sei se não travou aqui. Já não, tá certo. Aqui algumas internets aí são diferentes aí, tá? Agora deu. Repete para nós, por favor, Sueli. A Sueli quer saber se quando a gente não tem gerenciamento de conflitos, quando a gente não sabe gerir nossas emoções, isso pode instalar doenças em nós? Uma das maiores estatísticas, né, Alex, é que 80 a 90% das doenças a gente sabe que são psicossomáticas. Ou seja, esse tem um livro que fala muito sobre isso, que se chama Das Emoções às Lesões. São 5 médicos neurocientistas que trazem uma clareza de estatísticas, enfim, tudo a respeito disso. Nós trazemos para o nosso corpo doenças. O nosso cérebro, ele é fantástico. Ele apenas reage. Se você disser para o teu cérebro pular uma cambalhota, ele vai fazer. Se você disser... Porque ele não sabe distinguir o que é real e imaginário, mas ele aceita o teu comando. Então, toda vez que você der um comando interno ou um pensamento que começa a fazer repetições, igual dirigir um carro... À medida que você vai dirigindo um carro, você vai tendo mais experiência, você vai tendo a habilidade da repetição. Os pensamentos também agem por repetição. Quanto mais você repetir aquilo, eu costumo dizer que esse livro das emoções e das lesões, eles nos mostram exatamente, talvez, esses meus 20 anos que eu trabalhei dentro do UTI, e que nós somos os hospedeiros das patologias. Pasteur, no seu leito de morte, ele disse, o que mata o homem não é bactéria, não é o verme, o que mata é o hospedeiro, é eu que deixo entrar. Nenhuma patologia se instala dentro de nós se nós não estivermos com a imunidade baixa. E quando você está estressado, quando você se incomoda, quando você está num momento de vida que é problema, o seu corpo reage. Né? Por exemplo, você está assistindo essa live nesse momento e você não está controlando os teus batimentos cardíacos. Você não sabe quanto de sangue você está injetando nas suas artérias e nos seus músculos. Mas isso tudo está acontecendo porque existe um grandioso ser lá no teu inconsciente, o teu inconsciente, que coordena tudo isso para que você tenha essa homeostase, essa capacidade de estar me assistindo e ao mesmo tempo alguém está controlando todas as suas reações fisiológicas, né? Que mantém você vivo. Essa grandeza escondida dentro de nós, que é o nosso ser que nos mantém alerta, que nos protege, que nos cuida, que faz com que o nosso coração mantenha 100 mil batidas por dia, ele também obedece tudo que você falar. Então, se você disser que você é ruim nisso, ele vai fazer com que isso aconteça. Se você disser que você é bom nisso que você faz, ele também vai cumprir com isso. Eu brinco que nós, seres humanos, somos a nossa maior profecia. E isso eu descobri nesses anos que eu trabalhei dentro da UTI, justamente quando as pessoas estavam no leito de morte, né? O que fazia uma pessoa sair de lá? O que fazia uma pessoa que estava com diagnóstico de que não ia sobreviver, sair daquela UTI, caminhar depois pelos corredores e ir embora, voltar para o seu seio familiar e voltar à vida? E o que fazia também alguns não voltar? O que os pensamentos, que poder tem os pensamentos das pessoas a ponto de fazer com que elas reajam positivamente a algo ou negativamente? Então, eu estou muito feliz. Beijo aí pro Johnny de Santa Maria, essa galera do Sul, Moisés aí de Novo Hamburgo, um grande beijão.
E que a grandeza, isso eu acho que o coach mostra muito claro para as pessoas, né? Quando a gente define um propósito, o cérebro todo ele começa a trabalhar a favor, seja um positivo ou negativo. Então, se você colocar na sua cabeça que esse negócio não vai dar certo, nem entra nele, porque ele já está predestinado a realmente não dar certo. Você mesmo vai se auto-sabotar em determinado momento para provar para você mesmo que você tinha razão. Então, quando a gente trabalha, mudança faz isso também. Se a pessoa não quer mudar, não adianta, você não vai mudar ninguém, nada muda. A única pessoa que pode mudar sou eu. E aí, quando eu mudar, eu começo a acreditar que a mudança é possível, e essa capacitação de acreditação é que vai fazer com que eu tenha novos horizontes. Às vezes os alunos me dizem, meu Deus, depois que eu mudei, parece que tudo começou a acontecer, as coisas boas vieram, né? E realmente é você que tem que se blindar. Se você ligar qualquer meio de comunicação, você vai ver problema na política, vai ver problema na saúde, vai ver problema na economia, vai ver problema nos relacionamentos. As pessoas têm crises hoje. É uma das maiores crises, são a crise da identidade das pessoas. Saber quem eu sou, quem eu quero ser, né? Acho que isso é importante. O Moisés, Tânia, ele quer saber como é que a gente pode elevar os pensamentos para que a gente possa evoluir no dia a dia. Exatamente repetindo, né? Eu tenho uma frase que eu até já comentei isso, desde os 14 anos eu carrego, né? Todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. Se eu sou fruto dos meus pensamentos e eu começar a trabalhar isso, porque nós temos a tríade dos pensamentos, né? Aquilo que eu penso, isso vai me criar uma sensação, se eu pensar algo ruim, vai me dar uma sensação ruim, o medo dá uma sensação ruim, embora nós temos dois tipos de medo. Nós temos aquele medo real, presente, vou dar um exemplo, você está caminhando numa rua, é noite, de repente você vê alguém se aproximar, com casaco, com sobretudo, começa a caminhar mais rápido à sua volta, você percebeu que aquilo pode ser perigoso, pode ser um assalto, você começa a acelerar o passo, a pessoa também, você atravessa a rua e aquela pessoa atravessa. Esse é um perigo e é um medo real. E existe o medo imaginário, aquele que você cria na sua mente e que ele não vai ser processado, né? Você tem medo de fracassar, por exemplo. Só que a sensação que você teve no medo real, ao atravessar a rua, fugir de alguém, é a mesma sensação quando você cria uma crença de fracasso, ou uma crença de impotência. Bom, estou com um diagnóstico. Pá! Rotulou, né? Pá! Estou com um diagnóstico de câncer. Quando você recebe isso, você assimila isso, você começa a criar toda uma situação negativa. Então eu tenho que criar, bom, estou aqui, eu tive um diagnóstico, vou trabalhar a favor da minha saúde a partir de agora, o que eu posso mudar? O que aconteceu, aconteceu, você pode mudar a partir de agora. Então, eu acho que se blindar é uma frase que eu uso muito com meus alunos, né, Moisés, vou te lançar ela de volta aí, vigiai. Vigiai a mente todos os dias, isso é um comprometimento que a gente tem que ter diariamente com a gente mesmo. O pessoal tá dizendo que não tá conseguindo entrar aí, Alex. A internet não deve estar bom para alguns lugares. Então, alguns lugares é interior aí do sul. Beijo para a Célia de Santa Maria, né? Uma grande aluna minha que foi lá de Santa Maria, que tem hoje uma grande empresa de forno, né? De aparelhos para ouvido. Um grande beijo. Então, Tânia, a Gislaine ela quer saber como é que um líder pode administrar a gestão emocional dos seus colaboradores como foco no resultado. Olha, há várias formas, mas uma delas é sempre trazer os seus colaboradores, a sua equipe para o foco. É como um jogo de futebol. A gente entrou na partida, não é só para fazer uma partida de apresentação, é para ganhar, né? Então, o resultado para uma partida de futebol é um resultado positivo. 1-0 já a gente já sai no lucro, né? Então, eu acho que a primeira coisa que o gestor tem que fazer, e a gente utiliza muito a intenção do dia, né, para começar amanhã, para que as pessoas bombem isso, para que elas iniciem o dia bem, para que elas consigam atingir isso. E beijo para a turma 57 aí que está lá do Rio Grande do Sul mandando beijo e que aprendeu a como fazer com os seus colaboradores. Todos os dias nós temos que nos blindar. Quanto mais o gestor estiver presente com a equipe, melhor. Se você é uma pessoa que não tem tempo de estar com a sua equipe, você tem que treinar alguém para fazer isso. É como um presidente de clube, né? Ele não tem tempo para treinar o time de futebol. E se ele não deixar um treinador ali, o que vai acontecer com esse time? Esse time não vai render, ele não vai ter uma liderança efetiva, ele até pode ter estrelas, ele pode ter o Neymar lá dentro, mas se ele não tiver um técnico, está comprometido o resultado dele. Então,
mas ele é o presidente do clube, ele não tem tempo de treinar, ele nem tem habilidades para treinar, o negócio dele é gestar em outra área. Então, ele tem que contratar um técnico, ele tem que contratar um gestor, tem que contratar alguém que vai puxar essa equipe para que essa equipe vá para frente, para que ela se comprometa com as suas metas, descobrir qual é o propósito dessa equipe. A equipe, ela tem um parâmetro, o que eles estão buscando. Não é a minha meta. A minha meta é importante, eu tenho que bater lá 1 milhão esse mês. Mas o que a equipe tem como meta? O que essa equipe busca? O que faz com que ela vista a camiseta comigo? E eu só vou descobrir isso se eu conviver com a minha equipe, se eu estiver presente com ela, né? Legal. Tânia, a Karine, ela quer saber como mudar o clima interno da equipe quando se tem um colaborador que ele é bom tecnicamente, porém ele começa a criar conflitos e também rebaixa os colaboradores. Coaching, né? Eu acho que esse momento, quando você... A grandeza está aí, você descobriu quem é. E muitas vezes nós estamos dentro da equipe, você descobre que tem um clima tensor negativo, você descobre que a equipe não está batendo as metas e de repente você não sabe quem é que está causando isso. Mas o interessante é que você trouxe, você sabe quem é. Quando você descobre quem é a pessoa que está fazendo esse papel, muitas vezes ela não está vendo, é aquele eu que ela não está enxergando. Ela é boa tecnicamente, ela tem um mapa de mundo dela, o modelo, como é que ela funciona, da representação interna. Dentro da PNL, nós descobrimos como é que as pessoas funcionam, como é que elas representam o modelo de mundo delas, as crenças delas, do que elas acreditam, quais são os valores. Isso é uma grande arma na mão do gestor, porque ele começa a entender o propósito da pessoa. Eu só vou mudar, Karina, isso é muito claro, quando eu tiver consciência da mudança. Então, para a Karina, que é aqui do Rio de Janeiro, um grande beijo, tem uma empresa de imóveis com várias filiais e que esteve comigo agora em Orlando lá, eu acho que a grandeza é essa. Você que já é coach, chamar essa pessoa, conversar com ela, descobrir por que ela está tendo esse comportamento, né? Nunca acusar, mas se está acontecendo alguma coisa, nós temos uma técnica que se chama feedback sanduíche. São 3 pontos. Por que sanduíche? Porque o sanduíche tem um espaço e um recheio no meio. Que seria o quê? Eu trago qual é o problema, né? Primeiro eu elogio, eu trago qual é o problema e no último momento, então, eu me associo. Você trabalha comigo há tanto tempo, está acontecendo isso, 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 o que nós podemos fazer para resolver? Eu acho que esse diálogo, esse feedback, e uma coisa muito importante, feedback não se dá na frente das outras pessoas. Feedback, a gente chama o colaborador para mostrar para ele que a gente está junto com ele e que não é para expor ele para as pessoas. Então, eu acho que isso talvez seja a maior grandeza. Chamar esse colaborador para uma conversa séria. Olha, tecnicamente você é muito bom, você está dentro dessa empresa, você tem somado conosco, agregado conosco, e tem acontecido alguns fatos que estão prejudicando. Esse é o momento que você para tudo, mostra o problema. O que nós podemos fazer para resolver? Quando você diz isso para um colaborador, o que nós podemos, você mostra que você está se importando com essa pessoa e que você também quer auxiliar e modificar isso. Eu acho que isso é muito importante, tem que estar junto com a equipe. O gestor não é para ele estar lá fora, ele tem que estar junto, né? E a gente acho que a gente tem que dar uma oportunidade pro colaborador. Às vezes vai ter que dar 10 dias, 1 mês, 30 dias, 60 dias. Agora, se você já vem percebendo que ele não está evoluindo, que ele não está trazendo resultado, que ele está desfocado, e que você já deu todas as possibilidades, chamou, deu espaço, deu chance, aí realmente, foi bom enquanto durou, você segue seu caminho, siga o meu e vamos tocar. Eu acho que essa é a grandeza do colaborador, né? Tânia, a Ariela, ela quer saber como a gente pode descobrir no que a gente é bom para investir em um negócio. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer para um negócio dar certo é a paixão. Você tem que amar o que você faz, você tem que gostar. Eu comentava ainda hoje com o Alex, que está escrevendo o filme Sim é Possível. O Alex ama o que faz, né? Mas eu já tive outras profissões. Eu já trabalhei com contabilidade, eu adoro trabalhar na linha de contabilidade. Eu acho que o contador é um dos maiores pilares dentro de uma empresa, né? Uma empresa que não tem gerenciamento financeiro, ela pode ter todo o dinheiro, pode ter lucro em vendas, pode ter marketing, mas o gerenciamento financeiro é importante. Já trabalhei na linha financeira, eu já trabalhei dentro da área de marketing, eu já trabalhei na área médica, eu já trabalhei em UTI, hoje eu sou empresária. Mas quando você foca com paixão em algo, o que você for fazer vai ser bem feito. Então, eu acho que a primeira linha de regra, Michael Hall fala muito isso também, é a paixão pelo que você faz. Você tem que amar, você tem que gostar daquilo. Não só fazer para aquilo te dar dinheiro. Não, dinheiro é consequência. Quando você botar um propósito, um objetivo naquilo ali,
é muito interessante porque você não vai ter concorrentes. Então você vai fazer tão bem feito aquilo que tu não vai ter concorrentes. Então você vai ter gente pior que você ou melhor que você. Então igual não. Acho que essa é a grande sacada no negócio que você vai fazer. Beijo pra Bárbara, que eu estou vendo de Gramado, Rio Grande do Sul, né? Do pessoal da Perfecto, estão nos acompanhando aí. Valéria, do Parque das Águas, do Rio Grande do Sul também, Farroupilha, Viamão, esse sul aí, essa gauchada. Tá bombando, um grande aí, beijo aí pra vocês. Muitos recados agradecendo também os resultados dos últimos módulos de coach que tiveram, né? E aí a gente tem mais uma pergunta aqui. Olha lá. A Tânia também, se chama Tânia Mendes, ela quer saber... Paulo Meirelles, só um instantinho. Seja apaixonado até os ossos pelo que você faz. Exatamente, a Mir Klink já diz isso. Eu acho que esse é um grande segredo que a gente tem, que você também pode ter. Como é que a gente faz, Tânia, para motivar uma ótima colaboradora que está desmotivada em função dos problemas pessoais? Veja bem, o colaborador é um ser humano, uma pessoa que ele vai ter altos e vai ter baixos, né? Você vai ter na mesma equipe, num determinado mês, alguém que vai arrebentar nas vendas, vai ser fantástico, tá dispondo, e de repente no outro, puf. Onde é que as pessoas perdem? Onde é que elas desfocam? É quando elas não têm essa gestão emocional, é nos relacionamentos, principalmente em casa, né? Se você perdeu uma pessoa que você gostava, se você teve um erro de conduta comportamental, se você traiu alguém, se você teve uma traição, se você... Eu tô falando bem as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Se seu filho está envolvido com drogas, você está num momento difícil e você não consegue se administrar emocionalmente. Então, quando isso acontece, você começa a perder tudo. Então, o colaborador pode passar por isso e as pessoas são humanas. Então, esse é um momento que o empregador, ele tem que parar, né? Trazer ele para o coach, o que está acontecendo com você, o que podemos ajudar, né? Eu hoje estava na empresa, ontem, e eu vi uma cena muito legal. Teve um colaborador que ele estava com rinite, com alergia, e a pessoa que é líder do setor, ela olhou para ele e disse assim: olha, seguinte, eu sei que você tem que entregar isso, mas vai para casa, toma um chá, toma um banho, isso era 3 horas da tarde, e eu sei que amanhã... E aconteceu isso mesmo, a pessoa... Então, nós temos que ter uma flexibilidade quando a gente percebe que aquela pessoa que sempre teve um bom desempenho, ele é um excelente colaborador, ele pode ter um problema no outro mês, né? E os maiores dragões das pessoas, gente, tá em casa. Por incrível que pareça, Alex Duarte. É o dragão que eu digo aos pensamentos do outro. Então, muitas vezes você tá numa vibe, você quer progredir, você quer crescer, você quer se alavancar, e o teu esposo não tem essa visão, ou a tua esposa não tem essa visão, e aí você começa a ficar refém, né? Refém, que eu chamo, é conflito interno. Eu dou um passo para frente ou dou um passo para trás. Eu vou investir na minha alavanca profissional, ganhar dinheiro para mim poder ter um futuro melhor, para os nossos filhos se dar melhor, para que eu tenha... Ou eu entro na mesma vibe do outro para agradar o outro, né? E aí vem aquilo que eu vi nos leitos de morte da UTI por 20 anos. Qual era o maior arrependimento das pessoas quando chegaram na UTI? Não ter sido eu mesmo. Passei a vida inteira tentando agradar os outros. Então, quando eu não tenho essa gestão emocional em casa, ela vai afetar a nossa vida profissional também. Então, quando a gente fala nisso, o que eu tenho que fazer? Se o colaborador é bom, se ele tem uma boa conduta, se ele tem um bom comportamento, eu tenho que entender que isso pode acontecer, conversar com ele. Agora, se isso ficar rotativo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, você não é uma instituição de caridade. A empresa, ela vive de resultados, como um time de futebol. Se você é um titular, de repente começou a ter problema, vamos botar você na reserva até que você se recupere. Agora, se nem na reserva você está dando mais conta, ou que não está dando retorno para a empresa ou para você mesmo, a empresa só tem uma saída. Ela vai ter que sacar você fora do time, contratar outra pessoa, treinar outro reserva para que venha ocupar esse teu titular. Então, eu acredito assim que é uma das coisas... Nós estamos num momento de crise econômica, foram 109 mil empresas fechadas o ano passado, nós temos um grande nível de desemprego, é um momento econômico, então manter o seu emprego hoje é fundamental, né? Porque quando você sai de uma empresa, Alex, você vai ter que começar tudo de novo em outra. Alguns até vão ver isso como um desafio, mas você vai ter que criar uma rotina, você vai ter que criar credibilidade, você vai ter que começar a criar uma carteira. É igual se formar, né? Sábado a gente tem a festa da formatura, é uma beleza, mas segunda-feira você tem que começar a tua clientela, vai ter que criar um novo know-how, vai ter que novamente se ajustar. E as pessoas têm medo, elas têm medo, né? Então elas ficam muitas vezes
sofrendo, e esse sofrimento, eles fazem sofrimento por antecipação, você vive ansioso, estressado, vai te dar doenças, vai criar um ciclo e você não começa a crescer. Então a melhor coisa que eu acho que a gente tem é a palavrinha diálogo. Conversar com o gestor, conversar, abrir o jogo. Olha, eu não tô legal, preciso estar melhor. E a pessoa tem que ter uma flexibilidade do outro lado, senão ele não é líder, ele é chefe. E chefe tem uns quantos por aí, né? O líder é aquele que sabe ouvir as pessoas e auxilia elas nesse processo de mudança, de sair daquele poço e crescer. E eu acho que todos temos essa capacidade. Nós já nascemos líderes, competimos com mais de 500 milhões de espermatozoides. Se juntamos a um óvulo e somos quem somos hoje, um ser único, que ninguém tem atrás digital. O Matheus quer saber, Tânia, qual é o perfil, como é que é o colaborador que tem gestão emocional? Ah, eu tenho pessoas que têm esse perfil na minha empresa e é fácil falar, né? Tô com um aqui do meu lado, né? Alex Duarte. Tenho vários que tem, graças a Deus. Eu acho que uma das coisas que ajudou muito eles foram os cursos, né, Alex? O que é ter centramento emocional? Eu moro hoje no Rio de Janeiro e eu tenho colaboradores que vêm do Rio Grande do Sul, ficam aqui, passam 2, 3 meses, tem família lá, são casados, né? Eles têm filhos, ele tem esposa, ele tem uma estrutura lá, ele tem que vir para o Rio de Janeiro, focar aqui num objetivo. Pessoas que têm gestão emocional são focadas. Vai vir dragões, vai vir falatórios, vai vir contaminações. Às vezes você tá numa ascensão profissional, volta para casa e lá em casa é o que começa, né? É a mãe, ou é o pai, ou é o parceiro, a parceira e te desfoca. E o centramento parte disso. Você sabe que tu tem um propósito, que tu tem um objetivo, que vai vir tempestades, que vai vir, nesse primeiro momento vai ter muitas coisas que você vai ter que passar por cima para chegar no teu propósito final. Então, quando eu tenho gestão emocional, eu sou uma pessoa equilibrada. São pessoas que não agridem os demais, que elas entendem que é uma conversação, que às vezes vai chegar alguém agressivo para cima dela, ela vai manter a postura, ela não vai revidar. Então, a forma com que nós damos um feedback para uma pessoa, a tranquilidade, isso faz parte do centramento, isso é muito bonito nas pessoas. E eu acho que essa gestão emocional a pessoa também tem em casa. Não tem como você, por exemplo, ter gestão emocional em casa e não ter gestão emocional no trabalho, ou ter no trabalho e não ter em casa. Não, é um reflexo, né? A pessoa que ela é centrada emocionalmente é aquelas que têm hoje cargos de liderança, porque se você não tiver gestão emocional, você não tem como administrar conflitos das pessoas. Então, eu acho que hoje o coach é uma grande ferramenta para as pessoas justamente conseguirem se administrar, entender o lado do outro, ver o modelo. Porque quando você tem essa ideia que cada um tem um modelo de mundo, você respeita. Eu acho que um aluno foi muito feliz no último curso, o Ricardo, lá de Canoas, né, da nossa rede Como a Bem, ele disse assim, é muito bacana quando você descobre que o outro tem uma casa. E que para mim entrar na casa do outro, eu tenho que pedir licença, eu tenho que pedir um respeito, que eu tenho um modo de vida do que o outro vê, como é que ele administra essa casa. E o corpo humano é assim. Então, quando você consegue fazer isso, isso é muito grande. Então, as pessoas que têm a voz tranquila, elas conversam contigo, elas sempre estão focadas, pessoas com gestão emocional, elas sempre estão focadas na solução, né? Eu vou dar um exemplo. Eu já levei colaboradores meus para os Estados Unidos, já levei para Portugal, já levei junto comigo. E às vezes o colaborador ele não viu esse benefício. Ele prefere acreditar que você às vezes está beneficiando outra pessoa aqui do teu lado. Ele não percebeu que o que ele ganhou às vezes o outro não ganhou. Então são pessoas que não têm discernimento, as que não têm gestão emocional, elas não ficam com você. As pessoas que agridem os outros, expõem os outros verbalmente ou em ambiente de trabalho, chama a atenção das pessoas ou deixa o ego entrar, aquela arrogância mesmo, não é que elas não têm cultura, elas não têm gestão emocional, porque o cara que é esperto, a pessoa que é esperta na questão emocional, ela ouve, né? Ela dá espaço para o outro, ela deixa o outro se manifestar, e depois que a outra pessoa fala tudo que tem, aí então ela fala e ela tem espaço para isso. Eu acredito que pessoas com gestão emocional, elas sabem uma grande habilidade que os coaches têm, ouvir, né? Ouvir o que passa na mente das pessoas. E nós temos muitas mães de Ná, Alex, que eu brinco com mãe de Ná porque querem adivinhar o que passa na cabeça das pessoas. Não tem como, né? Ah, o fulano não gosta de mim porque ele me olhou torto. Talvez o fulano está passando por um problema
em casa ou de dinheiro, que as pessoas passam dificuldades financeiras, dificuldade de relacionamento. Então nunca tentar adivinhar o que as pessoas estão passando. Eu acho que as pessoas que têm gestão emocional, elas têm essa habilidade. Elas agregam e pode perceber, elas sempre vêm, até traz um problema, ó, tá acontecendo isso na empresa, mas a gente pode fazer isso. Para cada problema nós temos 3 soluções. E a boa pergunta de coach é, ok, nós temos esse problema, o que a gente pode fazer para resolver? Larga de volta que as pessoas sempre têm a solução, né? A Luciana Neves, ela fez um comentário aqui, Tânia, ela diz assim: a frustração no meio do meu esposo diante da crise tem causado problemas entre ele e seus colaboradores, pois no momento de tensão ele os agride com palavras desmotivadoras. Toda vez que você desvalidar as pessoas, isso vai acontecer, né? Por isso que eu disse, o feedback ele nunca pode ser dado, e eu vou ser muito forte nisso. Às vezes eu já cheguei em empresas que as pessoas, elas já, vai vir alguém aqui na empresa, elas já acham que você vai para apontar os defeitos ou as falhas delas. E nosso objetivo não é apontar a falha das pessoas. Todos nós podemos falhar em algo que a gente não está vendo. Eu várias vezes já falhei, as pessoas falham. É humano falhar. E muitas vezes é através do erro que a gente aprende. Eu chegava nas empresas e eu dizia, hoje eles vão nos dar um feedback. Nossa, feedback significa retroalimentação. Feedback é algo para a gente se construir, para a gente agregar. Então, uma das coisas que eu muito aprendi, às vezes você vai dar um feedback na frente das outras pessoas, vai chamar a atenção de alguém, ele vai concordar com a cabeça e ele não te ouviu em nada. Há estatísticas, e essa estatística é forte. Quando você bater numa criança, a partir de 5 minutos, ela não lembra mais por que ela apanhou. Quando você chamar a atenção de um colaborador na frente de todo mundo, 5 minutos depois ele não sabe qual foi o real motivo que ele foi chamado a atenção. Ele lembra da exposição, do trauma, porque o cérebro faz isso, é uma sobrevivência dele. Então, quando você verbaliza, agride, você está perdendo as pessoas ao seu redor. Quando você chamar a atenção para isso. Então, se você está nervoso, uma dica que eu dou, nervosa, não fala com a sua equipe nesse momento. Pega, sai, vai dirigir, dá uma volta ali fora, conta até 10, respira, é um momento de crise. As pessoas não têm culpa pelo que está acontecendo. E a gente tem que ter muita tolerância, paciência. Eu acho que o maior mestre de todos os tempos foi Jesus Cristo. E ele nos ensina um salto maravilhoso de humildade, e a gente tem que ter isso como gestor, a gente tem que entender que as pessoas sofrem. Ao mesmo tempo, o colaborador que quer se dar bem na empresa é aquele que vai dominar a sua gestão emocional, que vai se administrar, mudar o seu clima. Eu acho que todo o segredo está em mudar o seu estado fisiológico. Eu trabalho muito isso em PNT. Mudar o nosso estágio. Muitas vezes você vai trabalhar, não tá legal, tem aqueles momentos que a gente não tá legal, vai acontecer. Bom, mas o seguinte, eu tenho uma opção. Ou eu trabalho com essa emoção negativa, ou eu trabalho com essa dor, com essa coisa ruim, ou eu tomo a responsabilidade para mim e eu mudo meu dia, né? Você pode chegar lá, dia, noite, não dormi, meu filho passou acordado, ou pensar, caraca, né? Tanta gente desempregada e eu tô aqui, tô nessa empresa, tô tendo uma oportunidade, vou mostrar o que eu vim fazer e que eu posso somar mais ainda. Hoje mesmo eu tive um exemplo disso, a gente chamou um colaborador na empresa e deu uma responsabilidade para ele que talvez, ela tá há poucos meses, nem sei se tá 3, 4 meses, mas que normalmente você levaria 2 anos para dar para alguém. Mas ela não ganhou isso, ela conquistou pelo trabalho, pela proatividade. Então, eu acredito que nós podemos apostar nas pessoas, mas sempre tratando elas com respeito. Quando você valida alguém, quando você reconhece, e não é algo fingido, porque se você não consegue manter por muito tempo, é olhar para a pessoa, o que ela tem de bom? Poxa, ela está contratada nessa empresa, o que ela pode agregar, o que ela pode trazer? O time é assim que funciona, você traz as pessoas com comprometimento. Grande beijo para quem eu vi que entrou aí, Rose Asman, de Passo Fundo, essa mulher maravilhosa que eu amo de paixão, né? E que tá sempre aí comigo, é um dos pilares do Instituto, eu brinco com isso, ela sabe, né? Então a gente tem outras perguntas aqui, a gente tá quase com o tempo encerrado. Vamos dar mais um pouquinho, porque a gente trancou aí no início, o pessoal ficou de trancado, vamos dar um pouquinho mais. A gente tem a Márcia aqui, Correia Maciel. Márcia, beijo do Sul aí! Tânia, como aplicar gestão emocional no ambiente de trabalho onde é serviço público? Onde os servidores já possuem essa estabilidade, né, legal no trabalho. Serviço público, até onde a gente pode contar hoje com aposentadoria, né? Até um tempo atrás, todo mundo achou que ter aposentadoria era a melhor coisa do mundo. Nós sabemos que o sistema está aí, está cada vez pior.
Concurso público, você é concursado, você entra lá. Toda vez que você colocar isso, as pessoas já têm um estigma. É como vendedor, sabe? Ninguém gosta de vendedor. Quando você está na sua empresa e vê aquela pessoa entrando com aquela pastinha, ai meu Deus, que lá vem alguém querendo me colocar algo goela abaixo, vou ter que... quer vender alguma coisa. A gente cria estigmas. E serviço público também se criou estigmas. Professores, às vezes eu vou fazer palestras e eu vejo isso. E são excelentes profissionais, grandes profissionais, e que uma coisa que eu aprendi assim, a gente nunca sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. A gente não sabe, hoje o sistema tá bom, amanhã pode não estar. Quando eu falo em concurso público, eu acho que seria uma das melhores profissões, porque você tem ok, é só aquele salário, é aquilo... Não, gente, hoje até para se manter no concurso público a gente tem que ser bom. Porque cada vez mais está sendo enxugado as máquinas, está sendo feito cortes, está sendo cortado secretarias. Então eu acho que é uma questão de conviver comigo bem, né? Eu não aloco, mas eu mesmo no início da minha profissão, quando eu comecei a palestrar, eu dei muita palestra de graça. Eu não ganhava com isso, mas a alegria que eu tinha em fazer aquilo, em saber que pessoas iam ser beneficiadas, e no serviço público muitas vezes pode mudar a vida de uma pessoa quando você colocar isso como uma ferramenta para alguém. Acho que é uma questão de propósito. Se não tá bom o serviço público, vamos procurar outra coisa, vamos ganhar em outro lugar. E às vezes as pessoas se acomodam numa zona de conforto que elas colocam aquilo como um empecilho. Eu trabalho no serviço público, isso não vai mudar. Se eu pensar assim, eu moro no Brasil, aqui é o quarto maior índice de acidente de trânsito no mundo, o maior número de homicídios hoje mundial aqui no Brasil, de cada 10 vítimas... uma letal da violência é Brasil. Se eu pensar assim, eu não vou sair mais de casa, eu não vou progredir, tem que mudar aqui, ó. A cabeça da gente, tem que fazer valer a pena. Não importa qual é a tua profissão, mas quando assumir ela, fazer isso com aquilo que eu falei antes, senão isso não vai te dar prazer. E o que não nos dá prazer, nos dá tédio, tristeza, mágoa, a gente começa a ficar carrancudo. Se você for fazer uma pesquisa entre as pessoas sobre serviço público, elas vão falar normalmente algo pejorativo. E não é isso, eu não acredito. Eu conheço várias pessoas do serviço público que são fantásticas, várias pessoas do serviço público que modificaram e transformaram vidas de muitas pessoas que passaram por lá. Então, se umas conseguem fazer isso, as outras também conseguem, Alex. A Sandra quer saber como é que a gente lida no trabalho com uma pessoa muito egocêntrica que só monopoliza todo o serviço para si. Vai ter muito disso, né? O perfil das pessoas, essa pessoa, nós chamamos ela de controladora, né? Aquela pessoa que tem que controlar tudo, tem que saber quando entrar, quando sair. E se ela não souber, ela vai até o setor, ela começa a se tornar uma pessoa desagradável. Isso vai acontecer e isso muitas vezes é o eu que a pessoa não vê. Toda vez que a gente tem um comportamento, existe uma sobrevivência por trás desse comportamento. As pessoas agem por determinados princípios e comportamentos e mapas dela. Primeira coisa que você tem que descobrir é por que ela faz isso. Às vezes, normalmente uma pessoa, quando ela tem uma história assim, ela também tem uma história de vida que ela se conta já há muito tempo, né? Ou ela tem um problema com o pai, normalmente ou com a mãe, é na tríade familiar. Ela não foi validada, ela não foi reconhecida, ela foi pelo contrário, né? Houve um desvalidamento. Então ela precisa chamar atenção de outra forma, ela precisa trazer para ela essas lanternas, essas luzes, ela tem que ser a estrela do grupo. E quando isso não acontece, então a frustração vem. A gente tem que ser sutil, né? Tem que fazer, chamar, conversar, olha, vamos mudar o nosso grupo a partir de agora, criar normas e rotinas. E eu acho que isso é uma das coisas que começa, então, a desestabilizar as pessoas e trazer elas para o grupo. Eu acho que todo mundo pode somar quando a pessoa quer, né? Se ela não quer mais, aí não soma mais mesmo. A querida Valéria Masson, ela disse assim, doutora, eu estou agindo certo em separar se é familiar e não quer mudar? Beijo, Gislaine! Sim, aguardo você lá em Gramado no PNT. Ela quer saber assim, se é certo em separar, se é familiar e não quer mudar, não quer trocar, mesmo sendo da família dela, que trabalha com ela, trocar esse funcionário, esse colaborador, mesmo sendo da família. Veja bem, toda vez que eu for falar em família, isso tem um peso semântico também, né? Ela faz uma pergunta, então, que é, pelo que eu entendi, é um colaborador que é familiar, é isso? E você não quer trocar, é isso? Ou não pode trocar, não quer? Você vai ter que pesar, né? Eu sei que a família tem um sentimento envolvido, mas a pergunta é, e se essa empresa quebra? Se a tua empresa quebrar, o que você vai fazer com esse familiar? Como é que esse familiar vai olhar para você? Ele vai falar bem de você, vai falar mal de você, o que vai acontecer?
Eu sempre tenho que pensar que a empresa é o meu meio de sobrevivência até para pagar esse familiar, né? Então eu tenho que ver assim, algumas coisas que eu vou ter que alinhar. E aí de novo vem a questão de algo. Pode ser que esse familiar tem um perfil, um modelo de mundo dele e ele não quer saber. Ele não quer, é o perfil dele. Então, muitas vezes, você vai ter que fazer uma opção. Até onde isso está prejudicando a empresa, a equipe, se a pessoa não quer mudar, se você já tentou todas as ferramentas, é aquilo que eu falei antes no início. Você já botou ela foi titular, está na reserva, esperando, treinando para ser melhor e não está conseguindo voltar, talvez nós vamos ter que reconsiderar, olha, foi bom enquanto durou, repensa, já que é uma pessoa família, procura alguém para recolocar no mercado, no comércio, que pode ser que essa pessoa se dê bem em outra função, e ela não gosta do que ela faz, né? Às vezes pode ser que ela até está dentro da tua empresa para te agradar, porque é da tua família, então ela acha que tem que ficar ali dentro marchando, talvez nem ela goste de estar ali. Então, parar de adivinhar o que passa na cabeça das pessoas, chamar a pessoa. Ó, a partir de agora, nossas diretrizes são essas, como é que você se encaixa nisso? Você se vê dentro, não se vê? Ou vamos procurar uma outra realocação para você no mercado? Eu tenho conhecidos, vou ligar, enfim, e tentar melhorar isso, né? Tânia, as perguntas continuam. O que eu faço aqui? Mais 5 minutinhos para nós fechar. Mais 5 minutos, então tá, vamos lá. O Christian da Silva, ele quer saber o que fazer quando um funcionário se acha sempre certo e não aceita seus erros ou falhas. Bem, se nós temos alguém, você generalizou, você usou uma palavrinha aqui dentro da programação neurolinguística, é muito ruim. O que fazer com um funcionário que sempre se acha? Ele sempre se achou? Quando você, pela primeira vez, você contratou essa pessoa, ela se achava? No início essa pessoa se achava? Você está generalizando ela, você usou a palavra sempre. Quando eu generalizo, fulano sempre chega atrasado, o funcionário sempre está de mau humor, o funcionário sempre entrega os relatórios errados. É porque eu não acredito mais nessa pessoa, né? Então você já rotulou ela que ela ela não vai avançar. Então você mesmo já colocou essa pessoa nesse local. O sempre é uma palavra que eu faço uma pergunta de volta. Você quer investir nessa pessoa? Você acredita no potencial dela? Você acredita que ela pode modificar o perfil dela? Então é a pergunta que eu faço para o gestor. Algum momento essa pessoa foi importante para você? Ela, de 0 a 10, quanto ela é importante dentro da empresa hoje? Quanto vale a pena você investir nessa pessoa? Quando você fizer essas perguntas, você já vai ter algumas respostas. Vale a pena eu ter essa pessoa no grupo, até onde ela destoa da equipe, até onde a minha equipe se sente desconectada com essa pessoa presente, ou a minha equipe não está vendo o que eu estou vendo. Então, primeira coisa é agir como coach, chamar essa pessoa e fazer uma pergunta muito simples para ela. O que você quer? Você quer o que dentro dessa empresa? Você quer o quê? E quando você tiver esse norte, você vai talvez se surpreender com as respostas. Então, a primeira pergunta, antes de pensar em trocar ela, você acredita que ela pode mudar? Esse é o primeiro ponto. Se você acredita, mãos à obra. Se ela é importante tecnicamente, mãos à obra, né? Chamar ela, dizer, ó, tá acontecendo. Nós temos que ser claros. E o grande problema do gestor é que ele não é claro com o funcionário. Ele quer que o funcionário mude, ele quer que as pessoas modifiquem, que a equipe modifique, mas ele não diz isso para a equipe, ele não torna isso claro. E as pessoas têm canais de comunicação, elas têm o mundo dela. Uma vez eu cheguei numa empresa que disse, o chefe reclamava que eles usavam o tempo inteiro o celular. Eu cheguei lá e perguntei qual era o problema dos colaboradores. Eles acharam que a empresa estava quebrando, que o chefe todos os dias estava mal-humorado. Eles achavam que o chefe estava com problema no casamento, porque todos os dias o chefe chegava mal-humorado. Ninguém falou no celular. Então, muitas vezes, o que um está vendo, o outro não está enxergando. Então, a melhor coisa, de novo, é esclarecer expectativas. Eu acho que essa é a palavrinha-chave, né? Esclarecer expectativas. O que você quer dentro da empresa, o que o colaborador quer. Tânia, continuamos ou não? Não, vamos ter que parar. E a próxima live vai ser na terça-feira que vem, né? Eu vou estar, quarta-feira eu já estou rumo ao Rio Grande do Sul para mais um PNT. Isso, e eu queria te perguntar do PNT, o que o PNT, né, essa técnica que foi você que criou através de muitos estudos, né, toda a tua experiência, pode ajudar na gestão emocional das empresas? PNT é ler as pessoas, né? É saber o que passa na mente delas, como elas representam o mundo delas, o que motiva. Seria importante para você descobrir o que motiva a tua equipe. Seria importante descobrir como é que essas pessoas elas reagem
às metas, ao faturamento. Por que tem empresas que têm uma equipe power, que conseguem ver isso, e tem empresas que têm dobro de colaboradores e não têm o mesmo rendimento? Ela ensina você, principalmente, a um raio-x das pessoas, como é que as pessoas representam o mundo delas, o que pode levar elas do estado atual para o estado desejado, mas não só pelas ferramentas do coaching. É como é que o inconsciente das pessoas funciona, como é que essa parte pode nos levar a um patamar diferenciado, extrair o melhor das pessoas. É desenvolver habilidades, desenvolver as capacidades das pessoas e, principalmente, o PNT te dá um poder de liderança, um empoderamento que dificilmente as pessoas têm. Ela ensina a lidar, Alex, com os 3 pilares: manter e produzir dinheiro, criar realidades, né? Hoje eu estou onde eu estou porque eu criei tudo isso quando eu desenvolvi a técnica. Segundo momento é relacionamentos, como lidar com as pessoas, na comunicação, com os clientes, com os stakeholders, como afinar a minha empresa, alavancar. Hoje o Instituto está num patamar, no mundo inteiro, levou 5 anos para isso, quando muitos estão há 30 anos no mercado, que agora estão despontando. Então o que faz com que você tenha alavancar? E eu acho engraçado, né? Basta olhar os resultados. Eu brinco muito com essa frase, meus alunos carregam muito ela, né? Enquanto uns contam histórias, mostram isso em vídeo, contam historinha, dão fórmulas, outros mostram resultados. Então, eu acredito que a grande sacada, tanto da PNT como que a gente trabalha, é os resultados. Pessoas que faturam 100% em 30 dias, pessoas que saíram de patologias, né, que largaram de lado essas patologias. Beijo, Jônia aí que tá falando que, né, foi meu aluno lá em PNT, lá no Sul, no Rio Grande do Sul, que muda a vida. E eu acho que nós só temos uma vida, por enquanto. Ninguém voltou para nos contar como é que lá do lá, né, a gente não sabe isso. Temos aí um ciclo que é nascer, crescer, envelhecer e morrer. E nós temos 1.440 minutos por dia. E saber administrar esses 1.440 minutos por dia é um desafio. E quando você tem técnicas da neurociência, técnicas neurológicas, técnicas neurosemânticas, e você sabe fazer isso, se alavancar, criar isso de uma forma que te leve a um patamar que ninguém chega, isso é empoderamento. Então, e é a primeira vez, Alex, que eu vou dar dentro da PNT uma técnica que se chama constelação sistêmica. Como é saber o que aconteceu na sua vida inteira, contada por pessoas que nunca viram você na vida. Então, eu acho que a constelação sistêmica, ela vem organizar o caos, o teu caos que muitas vezes é familiar, profissional, e a gente não entende por que eu estou passando por isso, por que eu pedalo no mesmo lugar, por que muitas vezes parece que eu estou num buraco e eu não saio dali, por que as pessoas estão conseguindo o que eu não estou conseguindo. Então, essa é a primeira turma que eu vou dar de PNT, eu já dei 38 turmas de formação, mas é a primeira no Rio Grande do Sul, é a única que eu vou dar no Brasil esse ano, que vai ter constelação sistêmica. É um realinhamento familiar que você assiste, toda a sua vida contada, analisada, demonstrada e principalmente ajustada. Eu acho que essa é a grande sacada. Beijo, Tomás, que está aí nos acompanhando, Rose, beijão. Rio Grande do Sul em peso aí nessa live, hein? Um grande beijo, estarei aí quarta-feira que vem em Gramado com mais uma turma de PNT, Programação Neuroevolutiva Transformacional com o Practitioner em PNL. Aí. Beijo a todos!